seja bem-vindo a mais uma aula do Excel. A segunda aula da nossa série sobre média no Excel falará sobre média dos últimos 5 valores de maneira dinâmica. O que significa dinâmico? Se novos valores forem adicionados, os últimos 5 valores eles vão ser modificados automaticamente. Esse recurso é muito útil para ver como é que está a média, por exemplo, de vendas da última semana em relação à média de todo o mês, por exemplo, para ver se a média está sendo positiva ou negativa e se a meta será alcançada ou não. Nós temos a média dos últimos 5 dias pronta aqui, mas nós vamos fazê-la juntos. Os últimos 5 dias seriam esses 5 valores aqui, que teria que dar uma média de 55.660. Pela fórmula da média, a gente poderia pegar só esses valores aqui, mas teria que ficar trocando esse intervalo toda vez que novos valores forem adicionados. Aí não é legal. A gente precisa fazer uma lógica inteligente aqui e fazer o Excel trabalhar por você, para você ter tempo de pensar em coisas mais complexas do que simplesmente ficar alterando o intervalo de células em uma planilha de Excel. Como nós faremos então? Nós vamos utilizar 3 fórmulas para essa função. A primeira delas é a média. A segunda é o desloque. O que essa fórmula faz? Ela vai deslocar o intervalo conforme ela vai identificando que novos valores são adicionados. Vamos aprender então o que essa fórmula desloque ela exige para a gente preencher aqui. Ela exige uma referência. Nossa referência vai ser sempre o primeiro valor da nossa tabela. Agora ela vai me pedir o número de linhas. Como que eu vou descobrir o número de linhas de uma tabela de forma dinâmica, que vai atualizando cada vez que novos valores vão ser inseridos aqui? A gente vai ter que usar como auxílio uma outra fórmula, que é a conte_num, que vai contar quantos números tem aqui e vai nos auxiliar nessa identificação automática dos números dessa coluna. Só que a gente precisa falar para essa fórmula conte_num de onde que ela vai tirar esse valor. E ela vai tirar da coluna FF, que é toda essa coluna daqui. A gente não vai restringir em um intervalo de células, para que ela consiga fazer essa conta com todos os valores que estiverem aí. Não importa a gente pegar esse cabeçalho aqui, porque o que essa fórmula de desloque vai fazer mesmo é considerar o último valor aqui embaixo. A próxima variável da fórmula desloque é a cols, que significa colunas. A gente vai colocar 0 aqui porque nós não queremos deslocamento de colunas nem para a esquerda e nem para a direita. A gente quer ficar só nessa coluna F daqui. E o próximo argumento da desloque é a altura. O que isso significa? Significa que, a partir da sua última linha, que vai ser identificada pela contagem de números, quantas linhas serão deslocadas para cima. Isso vai fazer com que o intervalo seja de, por exemplo, se eu colocar aqui 5, será daqui para baixo, será esse intervalo da linha 25, 26, 27, 28 e 29. Mas como a gente não quer que ele considere para baixo, e sim os últimos 5 números para cima, a gente vai colocar menos 6. Por que eu estou colocando menos 6? Porque o último número aqui é esse. Só que o Excel está considerando essa daqui como a última célula. Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. O outro argumento que a desloque pede, mas ela não exige, só são exigidos os argumentos que estão em negritos em uma fórmula. A largura corresponde às colunas, e como a gente não quer que faça deslocamento de coluna, a gente vai deixar ela em branco. Vamos apertar OK. Ele vai falar que eu esqueci do parênteses aqui, que vai fechar a fórmula de média. Eu vou aceitar essa correção. E ele me deu 55.660, que é a média desses últimos 5 números aqui. Então, a nossa fórmula está funcionando para os últimos 5 números. Vamos fazer um teste e adicionar um novo número aqui? Eu vou adicionar uma nova data. Eu nem precisaria colocar isso aqui, porque essa fórmula ela não considera nada da data. Mas só para deixar no mesmo padrão, vamos deixar nossos dados organizados. E eu vou colocar aqui 10.000. Se eu apertar Enter, o número lá em cima tem que mudar. Mudou. Nossa fórmula está funcionando. Vamos tirar a média desses últimos 5 números aqui, 46.220. E o que eu tinha comentado no início, que é muito bom de fazer, é a média no período total. Que deu 36.000. E aí você consegue ver quanto que é a variação dos últimos 5 dias em relação à média simples do período total. E isso quer dizer que há uma tendência de alta. Por quê? A média dos últimos 5 dias está 28% acima da média do período inteiro. Essa é uma das usabilidades da média dos últimos valores. Espero que tenha aprendido. A próxima aula será sobre a média dos 3 maiores valores de um intervalo. Te vejo na próxima aula e tchau, tchau!